Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Uma das coisas que eu acho que é importante, principalmente na questão de saúde, é, primeiro, ficar claro o que é cada doença específica para que você, o primeiro diagnóstico seja em casa, né? No sentido de, tem um problema. Uma coisa que eu acho que ajuda muito são casos de pessoas famosas, como no caso a gente falou do Kanye West, que vêm a público e acabam falando e os fãs, de uma certa forma, recebem essa informação. Porque o público, de maneira geral, ele não tem acesso a essa informação. Muitas vezes não tem o interesse porque nem identifica naquela palavra, naquela doença, alguma coisa que tem a ver com o mundo que ela vive. Então, para ela vive uma coisa meio à parte disso. E quando alguém vem a público e fala, não, eu tenho bipolaridade, o cara é fã do Kanye West, ouve o que ele fala, puta, mas o fulano ali tem uma coisa parecida, ou eu mesmo tenho uma coisa parecida, e isso ajuda a chegar ao tratamento que, além de aliviar a dor do próprio paciente e das pessoas que estão ao redor, ajuda o tratamento e uma qualidade de vida melhor, com certeza. Eu queria saber se tem casos, além do Kanye West, de famosos ou de outras pessoas que ajudaram a quebrar esse estigma da doença ou ajudaram até, inclusive, a espalhar para as pessoas os sintomas e, assim, as pessoas chegarem à informação e ao tratamento. Existem números, né? Inclusive a ponto de ser feito toda uma teoria sobre isso. Por quê? Porque o número de bipolares está desproporcionalmente representado dentro da classe artística ou criativa. Uhum. E isso foi feita uma teoria para isso. O que é isso? Se eu pego a população geral e coloco no estádio lá, por exemplo, eu vou ter um número de 2 bipolares, estou supondo. Uhum. Se eu pego agora só artistas, só pessoas de profissão criativa e coloco no estádio, eu vou ter 10 bipolares, vou ter muito mais do que na população geral. E eles ficaram pensando, por que será isso, né? E várias teorias foram feitas para isso, e até uma que se chama vantagem bipolar, que fala, ou que pelo menos diz que a bipolaridade está associada à criatividade. Não quer dizer que todos os bipolares são criativos, não é isso. Uhum. Isso quer dizer que quando você procura pessoas criativas, a bipolaridade entre as pessoas bipolares, você acha uma criatividade maior, um maior número de pessoas criativas. Isso provavelmente tem a ver com a genética em comum entre associação de ideias, porque criatividade é associar duas ideias diferentes e trazer uma coisa nova, de ser mais comum isso em bipolares e em parentes em primeiro grau de alguém bipolar. Então acaba que fica com a representação maior entre essas profissões criativas. Então, algo que a gente tem, por exemplo, de bipolares, só vamos ver se eu lembro de Kurt Cobain, né, que era do Nirvana, bipolar, né, era bipolar, né? Mel Gibson, Catherine Zeta-Jones tem transtorno bipolar tipo 2. Você tem o meu político predileto, Winston Churchill, que era bipolar também. Como pintor, você tem o Van Gogh também. Mas são muitos. Nossa, se a gente for Desses ver... que você falou, que já são... Alguns você falou, eu falei, cara, faz sentido. Né? Tipo, o Mel Gibson tem um episódio muito claro ali que ele liga... Eu não lembro pra quem, deixa um recado... pra ex-esposa, né? Um recado absurdo, assim, né? De talvez ele estivesse num estado ali de... alterado ali, de mania, talvez, né? A Catherine Zeta-Jones não sabia. O Winston Churchill não sabia. O Van Gogh, apesar de ter cortado a própria orelha, que pode ser ou pode não ser, né? Um motivo, uma razão dele ter feito aquilo... esses todos que você me falou, você acha que eles receberam algum tipo de tratamento ou eles viveram sem saber e... Alguns ficaram sabendo depois, né? O Winston Churchill não recebeu tratamento até onde eu saiba, né? O tratamento dele era o uísque, né? Ele bebia e bebia muito, o que é bem comum. Quando a pessoa tem uma depressão, bipolaridade não se trata, ela vai recorrer para tentar aliviar aquela dor ao álcool, por exemplo, né? O Winston Churchill bebia demais, né? Van Gogh, na época dele, não existia nenhum tipo de tratamento naquela época, né? E você tem outros também, como a Rita Lee, aqui no Brasil, que foi identificado e veio a público falando que tinha o transtorno bipolar também. E tem muitos outros que
Eu tô tentando lembrar qual que era a artista que foi, inclusive, internada. É uma cantora jovem. Hã? Demi Lovato? Essa, Demi Lovato. Isso, que também acabou que quando ela veio a público falar que era bipolar, isso trouxe uma consciência maior, né, para as pessoas sobre a bipolaridade. O Winston Churchill, que é engraçado, né? Por exemplo, esse é um caso que eu me surpreendi, porque a gente vê o Winston Churchill como um líder de uma nação importante no meio de uma Segunda Guerra Mundial, e ele foi tido assim como um exemplo de liderança, porque dentro da Segunda Guerra Mundial, com vários problemas para a Inglaterra ali, porque pô, a Alemanha vinha quente, ele teve que segurar um rojão ali, e mesmo assim, ele sem receber tratamento, vamos dizer, ele foi funcional e foi eficiente, né? Mas a maioria dos bipolares são funcionais, né? Essa ideia de que bipolar é alguém que é incapaz ou não é capaz de funcionar é totalmente incorreta. Eu tenho vários e vários exemplos de bipolares que são empresários, são muito bem-sucedidos nas suas carreiras e tudo. O próprio Hemingway, né, que é o Ernest Hemingway, que ganhou o Nobel de Literatura, era bipolar também. Né? Não recebeu tratamento. Não. Na época dele, eu não tinha, acredito. né? Também bebeu bastante, viu? Também Sim. bebeu bastante, se não me engano. Agora, se ele chegou a receber tratamento ou não, eu acredito que não, naquela época, né? Mas ele teve se não me engano, 3 ou 4 parentes que suicidaram dele, né? É pela genética da bipolaridade que é muito forte, então você acaba encontrando muitas pessoas, né? Sim. Ou aquela poetisa, a Platis, que também suicidou na época na Inglaterra, né? Então você tem muitas pessoas extremamente produtivas ou extremamente funcionais com transtorno bipolar. Isso não é incomum de ver, para falar a verdade. Provavelmente tem a ver com o nível de dopamina no cérebro, porque a mania, ela é um estado hiperdopaminérgico, a pessoa aumenta muito dopamina, glutamato, noradrenalina no cérebro. E se isso não está tão aumentado a ponto de causar uma disrupção com a realidade, sintomas psicóticos e tudo, a pessoa pode ser muito produtiva naquela fase de hipomania. Ou ela aprende a lidar de alguma maneira com os altos e baixos do humor. Porque, na verdade, eu não pensei na disfuncionalidade. Eu pensei que fora do tratamento fosse muito mais difícil de exercer funções pesadas. Você é líder de uma nação no meio de uma guerra mundial que pode sofrer consequências absurdas. Imagino que isso deva ter afetar o teu humor de uma maneira que alguém com bipolaridade pudesse quebrar, no sentido de tipo, cara, ele tem uma reação muito mais enérgica do que fosse o razoável, fosse o necessário para determinada situação, sabe? E ali é lógico, né? Não posso dizer que o cara acertou tudo, mas ele foi extremamente competente numa situação de extrema pressão, né? Com Eu certeza. imagino que não tem a situação de mais pressão do que tá ali pro seu pai ser bombardeado e você ser a linha de frente do poder executivo ali, né? Pra administrar aquela crise, né? Aí ele sempre falou, né? Desde o início ele foi contra Hitler, né? E foi a principal oposição, né, a Hitler desde o início, né? Foi um grande nome da história que é bipolar, né? Que basicamente mudou o rumo da história, né? Tinha um puto humor, inclusive. Cara, engraçadíssimo. Tem passagens no livro dele de tiradas. Eu acho que tem até um livro que é só de tiradas do Churchill que eu acho maravilhoso, cara. Aquele humor britânico é muito engraçado. Seco, né? Corte seco, assim, bruto pra caramba.